Bem, nós estamos de volta e hoje recebendo em nossos estúdios o Edivaldo, que ele é consultor, o Edivaldo, ele está sempre atuante na região toda. Edivaldo, boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Bom, não tem como a gente não falar desse tempo do plantio, as áreas que você acompanha, as áreas que você assiste. Como é que está o plantio nelas, Edivaldo? Está atrasado, né, Fabiana? Disso só para a soja não, né? Para a cultura da soja, nós estamos num período muito bom para que se plante soja. A Embrapa, no passado, ela tinha inclusive uma tabela, as melhores produtividades de soja são alcançadas do dia 10 as variedades da época também, né? 10 do 11 a 20 do 11, era o melhor período para se plantar soja. Nós fomos alterando isso em função da nossa região. Fala isso é a melhor coisa do mundo, né? Só tem isso no Cerrado brasileiro, 2 safras no sequeiro. Fantástico, né? Então, sem irrigação, sem nenhuma outra tecnologia. Exatamente. Tanto é que a nossa região não tem vocação para irrigação, embora tenha volume de água disponível. Por quê? Porque não é necessário. O cara está colhendo 2 safras, nós não podemos falar safrinha mais, né? São 2 safras. Já se fala em primeira safra, segunda safra. Exatamente, na nossa região. Nós temos safra cheia. Safra cheia nos dois períodos de plantio. E investimentos também, né, Edivaldo? A gente também não pode esquecer desse detalhe. O produtor está melhorando, você vê, ele vai melhorando. O nível profissional, ele elevou-se. Com muito, né? Os equipamentos hoje melhoraram, o rendimento operacional do produtor é muito grande, ele consegue realmente ter uma janela de plantio muito curta para exatamente otimizar o calendário dele, né? Então nós temos um calendário apertado em função da segunda safra. Então para a soja aquele crescimento verticalizado. Exatamente. Então o solo hoje na nossa região muito valorizado, né? E o produtor tem que usufruir. É um capital investido também em propriedade, certo? Então ele tem que fazer com que essa propriedade seja rentável, né? O juro de capital dele investido é muito elevado em terras, né? Em solos. Isso que o Edivaldo falou da valorização do solo, sempre que nós podemos, nós estamos trazendo aquelas informações, aquelas conversas para fortalecer o agro. E nisso aqui me remeteu a uma conversa, eu já falei aqui em alguns momentos, mas que eu quero sempre estar lembrando, que é para que você também replique isso. Quando a gente tem aquele grupo dos ecomaníacos que vive malhando o produtor rural e enchendo a pança, né? De certo, brotou do céu, do nada, assim, o que eles comem. Mas o Alisson Paulinelli, ele fala que o produtor recupera solo e cita como exemplo o Cerrado, que não produzia nada e hoje é essa riqueza toda. Nisso que você está falando, Fabiana, é tão interessante que houve-se até conversa, nós sabemos que uma planta anual, ela tem um metabolismo muito mais acelerado. Então o sequestro de carbono dela é muito mais do que numa floresta. Então nós estamos com o nosso solo coberto uma boa parte do ano, com culturas, né? Com essa capacidade. Então se os ambientalistas forem analisar e for estudar, for pesquisar, se eles estudarem, né? Exatamente, eles vão perceber isso e vão saber que isso é científico, é dado científico. Uma planta de soja ou de milho, uma área coberta por cultura anual, ela tem um metabolismo muito acelerado. Ela tem que fechar o ciclo. Hoje nós temos soja na nossa região de 100 dias. Pois é, nós estamos falando de planta anual, mas diga-se, não é a planta que leva um ano para... Então, em 100 dias ela precisa nascer, produzir vegetar e produzir. E fechar o ciclo dela em 100 dias. Na nossa região nós temos variedades. Temos muitas variedades para isso, para que realmente a segunda safra seja comprometida. Então, daquilo que nós estávamos falando, para a safra de soja, nós estamos numa condição boa de plantio. Estamos prejudicando, sim, a segunda safra. É ali que está a preocupação. E o produtor já tem esse planejamento, né? Sim, ele já fez o compromisso com os insumos, com a revenda está muito preocupada, porque ela não sabe se o produtor vai conseguir cumprir com essa compra programada. É a cadeia, né, Fabélia? A cadeia toda. Porque, aquele produtor de sementes também, que tem para entregar, o que ele vai fazer com essa semente caso o produtor não vá plantar? Exato. Então, toda a cadeia fica aquela apreensão, comprometida, né? Uma insegurança. Porque, veja bem, você falou ali do profissionalismo e o produtor está cada vez mais tentando se profissionalizar, sair um pouco dessas variações, né, de preço, o produtor não sabe. Então, o que ele sabe? Ele fazer seu custo. Então, ele tem, às vezes, a oportunidade de comércio fazendo agora um custo menor. E ele fecha a safrinha dele, às vezes, agora, junto com a soja. Ele já define a programação de safrinha. Então, isso aqui
as revendas estão preocupadas, as multinacionais, as empresas detentoras, as suas indústrias estão preocupadas. As produtoras dos híbridos ali, né? Porque o que ela vai fazer disso? Porque ninguém deixou Então, ela quer fazer um planejamento agora, fechando o seu plantio, os híbridos de milho, fechando agora, para saber o que ela vai plantar para oferecer para o produtor. Já está definido isso, muitos produtores já definiram qual híbrido vai plantar, a próxima safra, não essa agora. E a gente sempre traz informações mais claras e numa linguagem bem simples também, porque nós temos nossos telespectadores que não são do setor e que se interessam, acham gostoso falar. Então, analisa bem, não tem jeito de eu chegar lá e pedir uma semente de milho do híbrido tal, do nada. Eles têm que produzir, essa semente ela vence muito rápido, sim, ela só serve naquele ciclo. Então, quer dizer, quem vai produzir essa semente também tem planejamento. Então, se ali na ponta o produtor mudar de ideia, desestrutura toda a cadeia para trás. Eu tenho uma reunião amanhã com o nosso comercial e eu estou definindo exatamente isso. Qual que é a minha programação para os próximos 4 meses? Que vai incluir a safrinha. Quais produtos o produtor vai demandar? A minha indústria tem que programar, eu tenho que programar dentro da indústria. Tem que ter também. Uma prévia, Exatamente, um mínimo. No mínimo. Então eu tenho que fazer o máximo de acerto possível, porque também a indústria tem um custo. Eu não posso produzir um produto, principalmente no nosso caso, um biológico, que ele não tem uma validade a longo prazo. Eu posso produzir o que eu vou usar no ano, tá? Eu tenho produtos com validade de 6 meses, é muito pequeno, né? A janela volta a ser curta. Exatamente, pequena para nós. E eu tenho que fazer uma programação mais acertada possível. E o biológico, que lida com seres vivos, que ali dentro já é tudo organismos vivos, sim, é delicado também isso aí, né? Ele não pode permanecer delicado numa prateleira por muito tempo. Nós ainda, inclusive, nós temos uma preocupação muito grande de aumentar a capacidade de produção nossa para entregar um produto para o produtor que foi fabricado na semana anterior, no máximo. 15 dias a nossa indústria, a nossa programação de indústria. Então é muito delicado a programação mensal que eu fizer e agora vai ser incerto. Eu vou fazer uma previsão, olha, e vai depender agora do plantio. O produtor, nós falamos no início, ele está com uma capacidade operacional muito grande. Ele vai investir no equipamento, isso é muito caro também. Mas por que ele está investindo? Em função de ele ter condições de plantar na melhor época. E aqui em Goiás a soja tem prazo para plantio, né? Então, e esse prazo ainda está tranquilo porque vai até 31 de dezembro. Isso. Então ainda estamos... Questão legais aí de vazio sanitário, sim. E o que eu falei de produção de soja, então hoje, o que eu falo para o produtor é ele analisar bem. Faça uma boa safra de soja. E a safrinha agora, vamos analisar com mais calma. Quando que eu vou concluir meu plantio de soja? Eu concluir meu plantio de soja bem feito, com uma safra cheia, aí sim, agora eu vou pensar nessa insegurança da safrinha, que faça um bom investimento no verão. No verão, porque nós estamos numa época boa de produzir soja. Então vamos aproveitar bem o plantio de soja. Vamos investir para que essa cultura possa me dar produtividade elevada. Se eu produzir bem, o mercado, graças a Deus, está até animando, né, Fabélia? Começou a melhorar um pouco. Vamos torcer para que continue, né? Porque nessa semana, a semana que passou, a gente viu aí uns momentos de alta, um descolamento da cotação do Brasil em relação à Bolsa de Chicago. Isso. Então deu uma reação que... Exato, o produtor fica mais positivo. O milho exportou muito, graças a Deus, né? Tava uma preocupação de sobrar milho e a próxima safrinha ser preocupante também, a comercialização do próximo milho. O mercado interno nosso não consome 1/3 do milho só que é produzido, né? E saiu muito milho, muito bom que isso tenha saído, né? Esse milho. Bom para o produtor, às vezes errou o momento, mas a próxima safra o mercado indica que será firme o mercado de milho. E com essa redução nas áreas de milho de verão também, há aquela perspectiva da gente também ter um estoque um pouco menor em termos de colheita, né? Sim. Tem regiões que tem, a nossa região, o ideal, até a gente, vamos falar, tem uma questão importante, desviando um pouco mais dentro do assunto, a cigarrinha, né? Então ela veio, acho que para pôr um divisor de água aqui. A nossa região predominantemente de segunda safra, milho segunda safra. Isso. Somos hoje, já está aí, o segundo maior produtor de milho e tudo segunda safra. Então os milho verão aqui, eu acho que nós temos que repensar. É uma questão também da gente discutir até associações e ver, eu acho que o milho verão não deveria entrar. A cigarrinha deu problema na nossa região, aonde tinha milho verão. Os vizinhos tiveram mais dificuldade. Mineiros foi menos, já está aí um pouco menos, Rio Verde já foi muito mais. Já. Helena, muito problema com a cigarrinha. Então, como é uma região de segunda safra, eu acredito, o milho verão nós temos que repensar, conversar e discutir com a classe, com produtores, com o TES, com agrônomos, para a gente ver qual a viabilidade desse milho no verão.
porque essa praga nós não sabemos muita coisa ainda, tem acho que muito para acontecer. E de acordo com os especialistas, ainda teremos 2, 3 anos com ela em alta. Então, vamos falar muito tempo, mas na década de 80 eu estava na Comigo, em Rio Verde, e tinha uma preocupação de recomendar híbridos tolerantes a enfesamento vermelho, causado pela cigarrinha. Então ela está aí desde sempre, sempre teve. E agora ela teve esse pico em alta. Mas ela é como os tá nematóides, né? Exatamente, como os nematóides. Nematóide eu falo sempre, gente, é uma praga de solo, ele está aí milhares de anos. E é adaptado em condições, e está ali, hoje se fala muito, porque chegou a níveis insustentáveis. Mas ele está lá desde sempre. Você planta uma lavoura no primeiro ano, se você analisar, você vai encontrar ele. Ele está no mato. Eu falo sempre, ele está lá no mato. Lá tem fusaro, tem isoctona, marcofomínia, nematóide, possivelmente o tricoderma. Estão lá no mato. No cerrado lá, cerrado, presente. Em perfeito equilíbrio, né? A nossa forma de cultivo, nós vamos intensificando muito e nós vamos causando um desequilíbrio. E os micro-organismos benéficos vão perdendo espaço. E os maléficos vão ganhando espaço. Essa questão dos micro-organismos, a gente sabe que o biológico ele é uma tecnologia antiga, sim, assim como as pragas que a gente está falando aqui, só que hoje ela está ganhando ferramentas mais modernas e ela está ganhando o respeito de muitos especialistas e isso faz com que ela acaba ganhando mais notoriedade e aqueles que partiram com muita intensidade para um controle químico começa a voltar e fazer aquelas retomadas que é onde nós vamos ter esse equilíbrio de novo. De novo, a gente espera, né, voltar esse equilíbrio. É assim, a Maria Amélia, eu gosto muito de falar, é nematologista da UFLO, e ela fala o seguinte, o espaço no solo, ele é limitado, mas ele não fica vazio. Então, se alguém usar, outro usa. Outro vai usar aquele espaço, ele não vai ficar vazio, ele está sendo ocupado. E está ficando ocupado por patógenos, por micro-organismos que são patogênicos, que é uma lógica, né? Eu tenho uma planta cada vez mais bem nutrida. Um alimento, um prato perfeito para essa praga. Então ela vai ganhando espaço. Eu ainda coloco às vezes um químico que é muito agressivo, eu causo um desequilíbrio mais rápido ainda. Porque às vezes algum micro-organismo que ia limitar aquele patógeno, espaço, exatamente, acaba não sobrevivendo. Ele morre mais fácil, ele está mais fragilizado, o outro tem mais capacidade de sobrevivência, porque ele é meio de planta, e minha planta está muito bem nutrida, né? As correções, essa parte nutricional evoluiu muito, mais rápido do que a outra parte. Nós não entendemos ainda essa diversidade biológica, Fabio. O dia que eu acho que a agricultura entender tudo isso, a ciência dominar isso daí, vai ser uma revolução na agricultura. Mas como você falou, o estudo de biológico é antiguíssimo. Há mais de 100 anos se estuda o tricoderma. É o fungo mais estudado no mundo hoje. E as empresas estão profissionalizando. No início, o produtor tinha muita rejeição e com muita razão. Ele falava, essa água de batata tinha muita razão. Em muitas coisas, que vê realmente muito produto ruim. As empresas estão melhorando. Cada vez que tem uma tecnologia, e eu falo isso assim, quando o CAR começou, apareceu o escritório de georreferenciamento de gente que não tinha o menor conhecimento, começou a fazer georreferenciamento. Quando o produtor foi fazer o uso daquela ferramenta, ela estava toda errada, com transposição, enfim. Então é o caso do biológico. O mesmo caso. Então, eu estou falando, as empresas melhoraram. Então, hoje tem muitas empresas boas. Eles estão errando, às vezes, em concentração, porque nós falamos assim, o espaço tem que ser ocupado. O tricoderma, ele mata o fusário, mas uma das formas de controle é por competição, é tomar o espaço mesmo da praga. Então eu tenho que colocar numa concentração adequada, eu tenho que colocar um estratégia produto... de guerra. Exatamente, então eu tenho que ter muito mais indivíduos. Eu tenho que colocar um produto altamente concentrado, que tem uma segurança e que tem uma competitividade, colocar lá e tomar espaço e se estabelecer. Senão essa guerra não vai estabelecer, o outro vai ser dominado. Se eu colocar em proporção menores, ele vai ser dominado. Edivaldo, o micro-organismo ele pode se multiplicar lá no solo, mas isso não significa que ele vai aplicar ali uma vez e está resolvida a vida dele. Ele tem que voltar a fazer essas aplicações. A natureza é muito sábia, né, Fabélia? Veja bem. Então eu estou aqui com o meu solo desequilibrado, o patógeno está lá em cima e o meu micro-organismo benéfico, embora ele esteja lá, mas ele está em desvantagem, ele está em menor quantidade. Eu coloco, no caso nosso, eu coloco o nosso quality, uma concentração elevada, ele vai fazer isso. Então, em 30 dias eu tenho uma multiplicação altíssima e ele tomou o espaço, é o máximo da multiplicação dele. Ele começa a entrar em declínio e a natureza vai buscar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? A praga volta a dominar. No final do ciclo da cultura, possivelmente eu esteja uma população elevadíssima de fungo patogênico novamente. O equilíbrio seria esse. A ideia é a gente introduzindo
cada cultivo, fazendo essa introdução desse micro-organismo e buscar esse equilíbrio. Acreditamos que no futuro nós vamos estar com essa balança mais equilibrada. Eu tenho que fazer também uma correção do solo, eu tenho que fazer matéria orgânica e eu tenho que fazer um manejo químico mais adequado, menos agressivo também. Eu não posso colocar Quanto mais produto agressivo eu colocar para as pragas, ele vai ser mais agressivo para os micro-organismos benéficos. Fazer um manejo mais seletivo, isso é muito bom. E existem ferramentas para isso também. Buscar esse equilíbrio das duas formas. Bom, então é sempre ter o acompanhamento técnico, é fazer as correções adequadas. A agricultura de precisão pode inserir e deve inserir. Também. Essa parte melhorou muito, a agricultura de precisão, eu adoro isso, né? Há 13 anos, eu tive até uma reunião com o pessoal aqui em Edéia, e eles trabalham nesse projeto há 13 anos. Mas aí, essa parte, embora evoluiu, faz todas as correções, faz um grid de 5, não, vamos fazer de 2 hectares. Cadê o resultado? Não vinha. Então foram buscar. Hoje eles estão fazendo, além da análise química, física, a matéria orgânica desse solo, esse equilíbrio ali, eles estão analisando doenças. E foi interessante essa conversa, porque a gente fizemos uma reunião, aí na hora do café, um dos funcionários ali nos convidou e falou: Divaldo, foi interessante, nós pegamos um mapa, a colhedeira hoje te oferece, né? Um mapa de colheita e as variações de produtividades. E a hora que foi ver, tinha uma região no meio do talhão que deu 10 sacos por hectare a menos, 10 sacas de soja a menos. É muita diferença. Muita diferença. E o operador comentou: gente, mas não tinha mancha, não tinha variações. Aí eles foram confrontar com o mapa biológico dos micro-organismos que eles fizeram, de nematóide, fusário, de macrofomínio, e coincidiu com a mancha de nematóide. Chocou os dois mapas, coincidiu. Então, veja bem, uma população muito elevada, porque antes de você ver um dano visual de poste na cultura, você pode estar perdendo até 10 sacos para o nematóide. Então, é muito sério, muito importante isso. É bem grave. Eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e sempre que você tiver informações aí da região toda, traz para nós, que nós estamos aqui de portas abertas para trazermos. Eu que agradeço, Fabiola, é uma satisfação a gente poder trazer alguma informação que o produtor possa usufruir dessas ferramentas, né, para que ele realmente possa se profissionalizar cada vez e melhorar a sua produtividade e a sua rentabilidade, né, que é o mais importante.